juntos. E nós vamos trabalhar esse tema em contraposição ao posicionamento de não só do Ted Turner, né? Mas também de várias pessoas e até crentes antigos que dizem e vivem dizendo que os mandamentos não são relevantes para hoje, né? Claro que não para a salvação não são mesmo, eles nunca foram. Mas eles foram instruídos, dados a Moisés, dado ao povo de Deus, para construir determinadas realidades propostas no coração do Senhor. Então nós estamos trabalhando isto, e estamos trabalhando o pano de fundo dos 10 mandamentos, primeiro. E nós já estudamos, terminamos quarta-feira passada, porque Deus deu a lei, ou seja, porque Deus deu os 10 mandamentos, quais as razões que Deus deu estes 10 mandamentos para o seu povo. Nós observamos 6 princípios. Primeiro, para revelar a sua glória e a sua santidade. Primeira realidade. A segunda, para revelar a pecaminosidade do homem. Terceiro, para marcar Israel como seu escolhido e separado de todas as nações para ser um povo santo e dedicado a ele. Quarto, para dar a Israel um padrão absoluto de vida. Deus diferenciou Israel e deu esses princípios para que Israel pudesse viver um padrão alto de vida, de que dignificasse ao Deus que se dizia o Deus de Israel, e Israel o seu povo. Quinto, para preparar Israel para a vinda de Cristo Jesus. Era como se fosse uma projeção, e é isto, uma projeção daquilo que haveria de vir. Sexto, para ilustrar em tipo e cerimônia a pessoa e ministério de Jesus Cristo. Então, até aqui, nós estudamos estes tópicos. E agora, vamos trabalhar um outro tópico. Então, quais as razões pelas quais Deus deu a Israel a lei? Foi o que nós estudamos. Então, o que é a lei? Então, nós precisamos de estudar um pouquinho aqui o que é a lei. A primeira realidade, nós falamos, o irmão Walter lembrou do que é a lei. Né? Nós falamos por alto, mas vamos daqui a pouco pensar nisso. A lei é tratada como um espelho. Quem é que trata isso? Quem é que trata, irmãos? Que ele usa uma expressão da lei, hein? Quem é que trata dos apóstolos? Quem é que trata da lei como um espelho? E ele usa uma expressão dizendo que a lei ela é santa, que ela é perfeita, que ela é completa. Lembram, não? Tiago. Vamos lá no Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago é o lado prático, é a praxis do evangelho. Alguém já disse que ele e Paulo trabalharam juntos para dar a visão, a cosmovisão do evangelho, da fé.
porque ele fala, mostra a minha fé, a sua fé, e se ela for sem obra, a fé é morta. E eu mostro a minha fé através do que eu faço. Então, ele e Paulo trabalharam, alguém diz que eles tiveram visões diferentes da mesma realidade, mas eu acredito que eles dois estão trabalhando a mesma realidade para que as duas possam caminharem juntos. Então, o capítulo 1, do verso 19 até o verso 27, Tiago, trabalha essa prática da palavra de Deus. E ele fala exatamente sobre esse espelho. Vamos lá. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que é interessante, irmãos, que essa visão de Tiago é uma visão lá do Antigo Testamento. E nós vamos ver isso lá na frente. Mas como veio aqui, e eu gosto muito desses ganchos, esses ícones que a Bíblia vai dando, que leva você a pensar noutra realidade bíblica lá atrás ou lá na frente, não importa. Isso aqui é como mesmo quando você está pesquisando na internet, aí vai saindo alguns ícones e você vai clicando, né? Já viu que o negócio, quando você vê, você está com umas 10 páginas abertas no monitor, tudo atrás do mesmo assunto, levando você para alguma coisa. Mas, quando nós vamos tratar disso lá na frente, mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós acatamos essa realidade de Deus nas nossas vidas, o Senhor Deus diz que escreveria a sua lei em nossos corações. Essa é a visão neotestamentária da lei. Ou seja, os princípios absolutos de Deus não mais seriam escritos em pedras, mas agora esses princípios seriam escritos nos nossos corações. E aí, completando o texto do profeta, ele diz, para que vocês me temam todos os dias das vossas vidas. Então, quando o Tiago diz aqui, olha aqui, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é gravada, né? Implantada, a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, ou a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se, ou que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe e esquece de como era a sua aparência. O que a lei serve para mim e para você? Sim, meu irmão. A lei é como uma ultrassonografia. Ela mostra a doença, mas ela não cura. E não cura. Mas Ela faz isso, ela mostra. ela só apresenta. Então, ele está dizendo aqui, quer dizer, você vai lá, você se vê diante da lei, e depois sai e não pratica. Se você olha no espelho, se você vê o princípio de Deus, diz, estou errado, segundo o princípio do Senhor. Fui aferido e achado em falta. Se você vai embora e não liga,
você não é praticante. A lei simplesmente, aquilo que Paulo diz, a lei simplesmente lhe diz que você é cobiçoso. E como tal, você é um pecador. E está morto. Então, quando você olha para a lei e se vê e sai e não pratica, ou seja, você olha, remela no olho. É desmazelo, remela no olho. Você vai no espelho, vê a remela no olho e vai embora para a rua desse jeito, você não é um praticante do seu espelho. Para que ter espelho? Se você não vai melhorar a sua aparência, você não vai trabalhar. Claro que ele está falando de um homem natural, ele está colocando isso. Agora veja o que ele faz lá na frente. Verso 5, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, agora ele já traz não só a lei lá atrás, mas ele já traz a nova lei na qual nós estamos debaixo dela, que a lei de Cristo é a lei da liberdade, a lei da graça. Ele não desfaz lá atrás. Porque o que me mostra, o que identifica-me como pecador, é quando eu sou aferido. Então a lei vai aferir o meu caminhar. É o padrão de Deus para sempre. Esse é o padrão de Deus, não está numa tábua, mas está no meu e no seu coração. Está nas escrituras reveladas, para que a minha mente conceba essa realidade e trabalhe essa realidade no dia a dia. Veja o que ele diz. Na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, é aquilo que nós estávamos falando. Do livre-arbítrio, de você entender aquilo que Deus já preparou para você, eu posso não fazer, mas eu sou negligente por algo que eu já sei que deveria fazer. Então, quando eu pratico, eu sou diligente. Eu sei o que precisa ser feito e disponibilizo-me a fazer aquilo que eu já sei que precisa ser feito. Mas, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por quê? Porque você está dentro dos princípios. Se alguém supõe ser religioso, deixando, por exemplo, de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós somos chamados a olhar para a palavra, a ferir as nossas vidas e praticar os princípios ali encontrados. Então, nesse sentido, a lei perfeita, né? Olha aqui, isso aí precisa grifar aí na sua Bíblia eletrônica aí, Neus. A lei perfeita, que é a lei do Senhor e a lei da liberdade. Que é a lei que, porque aqui as duas realidades, depois vamos falar disso também. Nós já vamos falar logo. Então não vou falar agora. Então, duas realidades. Grava essa, a lei perfeita e a lei da liberdade. Também, irmãos, mas vamos pegar Romanos 7, 8 e 9, para a gente ver Paulo, uma visão de Paulo também semelhante a essa de Tiago. Romanos 7, 8 e 9. Romanos 7. Romanos capítulo 7, verso 8 e 9. Ele fala a lei e o pecado do 7 até terminar essa porção desse capítulo. Olha lá. Vamos ler o 7, 8 e 9.
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de consciência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que Paulo está dizendo? Que é exatamente a lei que nos mata. Por quê? Isso gera em você a consciência de que você é um pecador e está morto nos seus delitos e pecados. Agora tem um princípio jurídico que é interessante. E o tribunal celestial vai usar isso. Porque a lei, toda a lei, ela parte dos 10 mandamentos. A base para toda a lei, não matar, não roubar, tudo gira em torno dessa lei magna, não é? Mas a questão, o que eu estava falando? Você fica me atrapalhando. Pois é, mas eu ia falar da parte jurídica dessa. Não, mas antes disso, eu queria falar sobre. Deixa eu ler de novo aqui, que aí só sai na cabeça. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei estava morto o pecado total, lembrei. É o seguinte, a minha ignorância da lei não anula a lei. Mesmo que eu não tenha conhecimento da lei, não anula a lei estabelecida. Então, quando Paulo conhece, para ele pesa esse paradigma. Mas antes dele conhecer, a lei já era isso. A lei já tinha determinado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E tem muita gente vivendo fora da lei e não sabe a lei. Quando nós nos deparamos com essa lei bendita e perfeita, aí nós caímos em nós mesmos e aí nos rendemos a Deus. Então a lei, o instrumento da lei, é esse instrumento para trazer a mim e a vocês e a todos os seres humanos a consciência do pecado. Foi para isso que a lei veio também. Então a lei gera essa realidade. Quando Paulo descobre isso, ele cai por terra e se rende completamente ao Senhor. É por isso que ele diz assim, a grande briga dele em Gálatas. Você quer conhecer a fundo a questão da lei e o evangelho e a graça? É Gálatas. Gálatas é leve, Romanos é pesado. Romanos precisa ler várias vezes, mas Gálatas é leve. Paulo está escrevendo à igreja a praxis dessa realidade, né? Que as pessoas não estão querendo de novo voltar a outro evangelho que não é o evangelho. E ele forma essa discussão e nós vamos ver alguma coisa lá atrás. Uma coisa que acontece com a lei é que a lei traz sobre nós um jugo, um peso.
Porque nenhum de nós podemos, pela nossa carne, cumprirmos a lei. A impossibilidade de cumprirmos a lei escraviza-nos. Por isso que Tiago não desmerece a lei como paradigma de Deus e diz que ela é uma lei o quê? Perfeita. E aí ele diz assim, mas há também a lei da liberdade. Então ele diz assim, aquela lei ela é perfeita. Mas como nós cantamos o hino Cristo, não tenha medo. Porque Cristo cumpriu toda a lei por mim na cruz. E é aí que Paulo chama assim, aqui Tiago fala agora. E essa lei é uma lei da libertação, da liberdade, da remissão. Então, quando a lei chega, ela nos escraviza. Paulo diz, estou morto. Paulo diz, estou acabado. Sou escravo da lei. Mas quando vem a Cristo, que ele vai argumentar depois, que ele diz lá, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então a vida que eu tenho agora não é mais a minha vida e não está debaixo da lei. A minha vida agora está debaixo da realidade de Cristo em mim. Então uma realidade de libertação. Então, irmãos, nós vamos ler alguns textos para a gente ter, e vamos ler Gálatas. Pega lá Gálatas 5:1. Que é um texto interessante, Gálatas 5:1. Tem um texto também de Atos, e esse texto aqui dá um estudo só ele, viu? Atos 15. Gálatas 5:1, alguém pode ler? Olha aí. Então, se nós lermos o contexto, porque Paulo já está terminando a carta aí. Quer dizer, isso aí é a conclusão de tudo quanto ele expôs nos capítulos anteriores. Então, o que Paulo roga à igreja da Galáxia é que a igreja, ou as igrejas pertencentes à Galáxia, é que esta igreja não volte de novo para a escravidão. Porque em Cristo é que nós fomos libertados. Não fique você querendo voltar à lei, porque você não consegue. Não consegue fazer nada, gerar nenhuma realidade espiritual de Deus, porque você não consegue cumprir. E a lei foi dada para uma realidade muito maior, que infelizmente o Antigo Testamento não tinha toda a visão. E que Paulo estava agora compreendendo isso e escrevendo para nós o Novo Testamento. A compreensão de Paulo em Cristo Jesus era exatamente dando a configuração certa dos 10 mandamentos, do padrão que Deus tinha para o seu povo, apontando para Jesus. E aqui entra, irmãos. Vamos ler, eu pedi outro, né? Qual que é? 15:10. Atos 15:10. É interessante, isso aqui, irmãos, isso aqui vale a pena, tinha que fazer um estudo todo do capítulo 15. É quando os presbíteros se reúnem, estão em presbitério, lá em Jerusalém, Pedro toma a palavra e fala, e o que eu acho interessante, Pedro, vou ler para os irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e não a percebe dos detalhes que estão na palavra. Por exemplo, se eu falar para vocês que nessa altura da vida de Pedro, Pedro já está ombrando-se com Paulo, com uma missão aos gentios. Imagina aquele judeuzão que tudo para ele tem a ver com a lei, com aquela coisa radical que é só os judeus, tal. Agora ele levanta no presbitério
no concílio maior e diz assim, olha aqui. Pedro tomou a palavra e lhe diz, irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O que eles estavam querendo fazer, irmãos? Voltar àquela palavra que Paulo deu lá em Gálatas. Os rudimentos antigos. A aplicabilidade da lei em algo que já não funcionava mais. A visão da lei que não era a visão da libertação em Cristo Jesus. Então, Pedro levanta e diz, como vocês querem pôr sobre os discípulos, sobre pessoas que estão se convertendo agora, o mesmo jugo de servidão que nem os nossos pais e nem nós conseguimos carregá-los. Que palavra, hein, irmãos? Deve ter calado todo mundo, hein? Paulo dizer isso é aquela do martelo. Todo mundo tem vocação para martelo, tudo é prego. Não, é porque ele prega para os gentios, mas Pedro, e Pedro, o Pedrão, era o pastor da igreja central de Jerusalém. Era a última palavra do concílio. Ele levanta e dá uma palavra dessa, dizendo que a lei eles não conseguiam cumprir, porque traziam jugo sobre eles. E aí, o terceiro é que a lei é um professor. É aqui que nós falamos. É o aio. Né? Aio mesmo. É aio. Não é alho não, é aio. Aio. Então, é aquele que aponta os homens para Cristo. Professor. O que é interessante, irmãos, que esse professor tem a função de levar as pessoas a Cristo. Quando as pessoas chegam a Cristo, ele não tem mais função. Sabe uma das grandes recordações que eu tenho? Eu acho que uma delas a Simone estava comigo. Mas eu gostava de fazer isso. Eu não sei se vocês têm isso também, mas é tão bom voltarmos a lugares onde fomos abençoados e encontrarmos aquelas pessoas que foram chave para estarmos onde estamos. E eu fiz isso várias vezes com os meus professores. Sempre eu ia. A irmã Vera minha irmã Vera. A Vera Biusca, você foi comigo em Ibiá? Você estava, acho que você ficou lá na casa do presbítero lá. Mas eu fui visitar a Vera Biusca, minha professora de geografia, uma das matérias que eu era muito forte. Muito forte, era geografia. Por causa dessa professora. Ela tinha uma habilidade e eu voltei lá para dizer para ela, quando eu terminei o 2º grau e ia para a faculdade, eu fui lá dizer para ela que as aulas dela tinham feito muita diferença na minha vida. E fiz no primário também a dona Margarida Dias,
foi a mulher que eu aprendi a escrever com ela. Ela era professora dos meus primeiros anos. Ela me pôs de castigo várias vezes por causa da tabuada e algumas coisas. E daí ainda lá vai fazer isso hoje, que vai presa. Me deixava lá na secretaria porque eu não dava conta de responder, por malandragem mesmo. Aí, enquanto eu ia com a cartilha, enquanto eu não soubesse toda aquela, aliás, com a tabuada, enquanto eu não soubesse toda a tabuada ou a cartilha, eu não saía de lá. Ela ia lá, tomava a lição e, não, você vai ficar mais um pouquinho porque não está bom ainda. Então, voltava. Então, ela foi muito importante. Irmã de médico, pessoa, mas eu voltei lá para dizer para ela que a minha matemática tinha melhorado muito por causa dela. Minha leitura melhorou muito por causa dela. Porque o professor é assim. Às vezes eles gastam tanto tempo e nos levam até determinado ponto e dali para cá eles desaparecem. A lei é desse jeito. A lei foi criada para nos levar a Cristo, para nos apontar para Cristo. Quando chega em Cristo, Cristo a cumpriu. A partir dali tem a ver com Cristo, que essa lei é implantada em nossos corações no mesmo padrão. Deus não baixou o padrão. Deus agora está dando a maneira certa de vivenciarmos isto. Então, onde nós achamos isso? Nós já achamos isso em Gálatas. Gálatas é o local, irmão, de você afiar a sua... Gálatas 3. Afiar o seu conhecimento com relação à lei. Gálatas, eu não vou ler todo, mas começa, Gálatas 3, começa no 15 e vai até o 29. Não, 29, até o 29. Depois vem a tutela da lei. É aí que nós vamos pegar. Então, é como se fosse um tutor. A Sociedade Bíblica Britânica dá um título fantástico aí. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Olha o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. De Sardes, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a função da lei foi levar-nos até Cristo. Foi dar-nos exatamente essa caminhada até Cristo. Ao 7, se você ler lá a nossa filiação em Cristo, 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Não é? Então, mostrando esta caminhada. A realidade, irmãos, que Paulo aponta, aliás, que Paulo trabalha, trabalha, é uma realidade mostrando para os Gálatas que a lei, ela é o instrumento de Deus para fazer com que a realidade de Cristo chegue até mim e eu entenda o padrão que Deus tem no coração para com a minha realidade de vida em Cristo Jesus. Mas também, a lei é uma sombra.
daquilo que haveria de vir. Isso contrasta com a realidade e o cumprimento e a plenitude de todo o propósito de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. Hebreus 10, 1. Hebreus 10, 1. E Colossenses. Hebreus 10, 1. Quem achar pode ler. Então ele é o quê? Sombra dos bens vindouros. Não é a imagem real. Então, aí vai discursar. Todo o trabalho vai mostrar, o escritor de Hebreus também com conhecimento espetacular, aí ele vai mais para o cerimonial, para o sacrifício. Ele mostra que a lei não era capaz de salvar, de justificar, porque cada ano, cada vez que eles iam oferecer o sacrifício, ele teria que lembrar dos seus pecados anteriormente. Aí ele contrasta com a realidade de Cristo, que Cristo ofereceu-se uma única vez, para sempre, o seu sacrifício. E aí voltamos ao hino 150 que nós cantamos. Uma única vez, de uma vez só, Cristo Jesus morreu por nós e se entregou para a nossa salvação completa e absoluta. Colossenses 2, (2) 14 a 17. Aqui também podemos ler toda essa questão, ele está de novo falando sobre isso. No verso, vamos começar no 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Realidade que Jesus Cristo cumpre a lei por mim e por você. Agora todos quantos estão em Cristo Jesus não são mais condenados. Porque a realidade da lei é a sombra. Essa tosse alérgica, ela faz isso. Alguém poderia ler o 16, 17? Então ele está dizendo, ninguém pois vos julgue, comida, bebida, dia de festa, sábado, lua nova. Então eles acrescentaram um punhado de realidades em cima daquilo que Deus já estava falando, nem do sábado, nem de sábado. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir em Cristo Jesus. Então, a lei, irmãos, ela não pode salvar-nos.
A lei, ela é para conduzir-nos a Cristo. E a gente fica, às vezes, até pessoas já de crentes. Alguém falou para mim, saiu da igreja presbiteriana e foi para uma igreja sabatista, dizendo que ele sentiu a vida toda que estava errado, guardando o domingo e não o sábado. Aí eu simplesmente dei esse texto para ele. Falei, meu irmão, por que você não lê Colossenses? Leia Gálatas e Colossenses. Peça a Deus para abrir o seu coração. Porque às vezes, irmãos, as pessoas se prendem de tal maneira em algo que é muito mais fácil. Eu dizer que vou cumprir uma realidade que é subjetiva, do que declarar-me do Senhor e ter que viver os padrões do Senhor todos os dias. É muito mais fácil esconder atrás de uma festa, esconder atrás de um dia santo, esconder atrás de lavar as mãos antes de comer, do que viver uma realidade de Deus todos os dias. Então, essa realidade de Deus é o padrão de Deus, para mim e para você. E ela sai das duas tábuas da lei. Ela transcende essa realidade e está em mim e você hoje escrito pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Quarta-feira que vem é Natal. Então nós temos um culto especial dia 25. O reverendo Alexandre vai pregar na quarta que vem. O pastor Alexandre prega dia 25, eu prego dia 31, que vai ser na terça. Então, terça-feira, nós teremos um culto às 8 horas da noite. O último culto do ano, com Santa Ceia e posse dos irmãos que vão trabalhar. E eu prego no 31. O pastor vai pregar quarta e eu prego na terça seguinte. Mas na outra nós vamos continuar trabalhando. Duas realidades eu vou tentar falar na próxima. A primeira o que a lei não é capaz de realizar. Nós já estamos falando alguma coisa sobre isso, mas vou dar mais. E depois o resgate da lei. O resgate da lei. Porque Cristo cumprindo a lei, ele não anula a lei. Ele resgata a lei para uma nova dimensão. Que é essa que a gente já está falando agora. Com os irmãos já estamos caminhando com Paulo e Tiago sobre isso. Tá bom?